you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't... Oi amores, como vocês estão? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um Study With Me / Study Vlog, como vocês preferirem chamar. Mas basicamente nesse vídeo eu vou narrar tudinho pra vocês. Porém, a diferença é que eu não vou aparecer no vídeo. Então se você quiser estudar juntinho comigo e não quiser ouvir a minha voz, né, durante os estudos, pra não atrapalhar a sua concentração, se você quiser focar totalmente nos seus estudos, sentindo a minha companhia assim através da tela, então coloca uma musiquinha por cima, um lo-fi, para poder ajudar melhor você a se concentrar nos seus estudos. Então vai ser esse o vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Se você curte o tipo de vídeo desse eu gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos de vocês. E é isso, bora pro vídeo. Bom, então eu vou explicar um pouquinho pra vocês de como que tem sido os meus estudos e como que eu comecei, né, iniciei um novo cronograma de estudos para poder estudar para o concurso que eu vou prestar ainda esse ano. Então eu queria falar direitinho pra vocês os detalhes que muita gente tá perguntando, tem dúvidas e tudo mais, e querem algumas dicas também. Então através desse vídeo eu vou falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é com relação à minha organização nos estudos para esse concurso que eu vou prestar. No caso, gente, esse concurso não tem a ver com a área que eu tô cursando na faculdade, que no caso é Direito, para quem não sabe. Eu tô indo pro segundo semestre. Não tem a ver, assim, por completo, né, a área que eu vou cursar e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu decidi prestar mesmo assim. Achei interessante ganhar essa nova experiência, trabalhando em banco e tudo mais. E aí, com relação a isso, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês num próximo vídeo, tá bom? Pode ser que futuramente eu grave um vídeo sobre isso, como eu estudei, o que aconteceu, se deu certo, se não deu. Eu espero que dê certo, né? Tô usando os melhores métodos possíveis, me adaptando novamente, né, com as disciplinas, porque num vídeo passado, antes mesmo de eu decidir que queria fazer esse concurso, eu tava falando pra vocês que na faculdade de Direito, pelo menos, você só tem uma área e você fica meio perdido, pelo menos eu fiquei, né? Ainda tô um pouquinho meio perdida com relação à dinâmica de cada disciplina. Então, por exemplo, quando é na escola, você tem 3 áreas diferentes. Você tem exatas, tem biológicas e tem humanas. E aí você fica menos perdido na hora de estudar, porque cada área já tem a sua dinâmica, sabe? Já tem a sua didática, já tem a sua ideia, assim, de como você pode estudar. O seu método, né? Resumindo. Então, confesso que eu fiquei um pouco perdida quando entrei na faculdade, mas é tudo questão de adaptação, né? Que nem eu falo pra vocês, isso aí é com o tempo que a gente vai aprendendo e vai aprendendo com os nossos erros também. Agora falando um pouquinho sobre os meus métodos de estudos, né? Vocês estão vendo que no iPad ali tá logado, né? O PDF eu coloquei para enquanto tá ali na tela eu vou fazendo anotações. E sim, eu comprei uma Apple Pencil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pela Shopee, comprei uma caneta própria pro iPad para leitura de PDFs. Porém, eu vou ficar intercalando nessa coisa de ler no papel, ler no PDF, no caso digitalmente, porque vocês sabem, eu sempre digo para vocês aqui, realmente não é um bloqueio, é porque realmente não funciona comigo a questão de somente leitura de PDF no iPad direto na tela, sabe? Eu preciso anotar, eu sinto a necessidade, dependendo do assunto, dependendo da disciplina, sinto a necessidade de fazer anotações. Então, para mim, fica mais dinâmico quando eu faço anotações. Mas que eu faça bem devagar para poder entender o conteúdo, porque essa é a ideia da anotação, né? E não você só rabiscar o papel de qualquer jeito e deixar tudo lá. Não é só para registrar as informações, mas também para você entender o que está escrito ali. Usando esse método, mas assim, pode ser que futuramente eu mude. Então, eu sempre digo para vocês, eu estou em constante mudança, sabe, na questão de métodos. Então, pode ser que hoje eu esteja usando esse método de escrever no papel, pode ser que amanhã eu esteja somente lendo PDFs, pode ser que depois de amanhã eu imprima a apostila e prefira assim. Depende muito. Então, com o tempo, eu vou atualizando vocês com relação a isso. Mas não vou dizer nada com precisão. Eu vou usar esse método de ponta a ponta, desde o início do estudo até quando chegar o dia da prova. Não, porque pode ser que eu mude com o tempo. Mas, enfim, é que nem Enem. No caso, eu só tenho 3 meses para realizar a prova, né? Para estudar para essa prova. Então, eu tenho menos tempo, né? O tempo de preparo é menor, infelizmente, né? Até porque eu não tinha essa ideia de fazer um concurso agora.
Porém, surgiu essa oportunidade, né, de concurso para banco e muita gente me indicou, falou, faz sim, mesmo que você não passe, acaba servindo como experiência e você fica cada vez mais fera na questão de estudar para concurso, né, usando as técnicas e tudo mais, os métodos, e aí você vai aprimorando com o tempo, né, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então eu tô fazendo esse concurso não é só para questão de, para conseguir um emprego e tudo mais, não é só por isso, é também pela questão da experiência. Então, passando ou não, eu vou adquirir essa experiência. Então, assim, é mais por esse lado, sabe? É claro que no fundo, a gente tá ali super animado, pensando assim, caramba, imagina eu trabalhando no lugar tal, realizando um desejo enorme, entendeu? Mas de qualquer maneira, a gente tem que pensar pelos dois lados, né? Enfim, é basicamente isso. A gente não pode criar muita expectativa, mas também não pode ficar na desilusão, né? A gente não pode ficar ali com pensamento negativo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os ciclos de estudo, né? Como que tem sido isso comigo. Porque assim, tem um método Pomodoro, que no caso você estuda 25 minutos, se eu não me engano, pausa 5 e depois volta para mais 25 minutos de estudos e assim por diante. E aí dentro desses 25 minutos você separa, por exemplo, 10 para leitura do conteúdo e o restante para exercícios, um exemplo, sabe? Então você tem que dividir o seu tempo da melhor maneira possível. E eu fiz um cronograma, montei um cronograma para mim de estudos. E em breve eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas eu tô esperando me adaptar primeiro para depois vir falar para vocês, porque não adianta eu fazer e não dar certo e querer vir falar para vocês que tem eficiência, se na verdade nem funcionou comigo. Então assim, vou esperar um tempinho e aí com a adaptação eu vou vindo aqui falando para vocês direitinho como que tá sendo essa questão dos estudos, como é que tá sendo a questão da carga horária diária, porque a gente tem que saber dividir o nosso tempo para tanto assim não ficar perdido quando tiver um imprevisto, quando tiver alguma coisa, uma saída improvisada assim durante o dia e acabar atrapalhando, entre aspas, os seus estudos. Então assim, a gente tem que se planejar não a ponto de controlar cada minuto do seu dia, sabe? Mas sim de uma coisa mais natural, uma coisa assim, eu vou precisar ir ao mercado, vou precisar ir à farmácia, um exemplo, sabe? Então assim, coisas demoradas que você vai resolver na rua ou alguma saída mais específica, é necessário que você precise ter uma certa organização, sabe? Mas você também não precisa organizar cada segundo do seu dia, senão fica uma coisa muito, né, certinha e não tem necessidade disso. Você tem que estar preparado para qualquer imprevisto. Então, se por acaso acontecer de um dia ou outro, você não conseguir alcançar suas metas por conta de imprevistos durante o dia, tudo bem, tá tudo bem, relaxa, tá bom? O importante é você conseguir concluir o que você conseguiu fazer já, entendeu? Não sei se deu pra entender muito bem, mas basicamente se você conseguiu estudar só 2 horas e aconteceu um imprevisto, teve que sair, e depois disso não conseguiu estudar mais porque ocupou-se o dia todo, ou você chegou extremamente cansado, chegou tarde em casa, enfim, de qualquer maneira, você estudou 2 horas já é muita coisa, sabe? Para quem nem tem o hábito de estudar, 2 horas já é muita coisa. Então, assim, não se cobra demais, senão depois você fica com a saúde mental lá no lixo e isso é péssimo. Então, assim, saiba cuidar um pouco de si também, se permita ter esses imprevistos e tudo mais, porque senão daqui a pouco você não vive, né, controlando cada minuto do seu dia de forma que fique uma coisa muito cansativa. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a carga horária para vocês, é aquilo que eu sempre repito, não tem como a gente controlar cada minuto do nosso dia, então a gente tem que estar assim, de forma liberal para que aceite, né, os imprevistos que vão vir ao longo dos dias, a gente não pode controlar tudo, então assim, relaxa, respira fundo. Se por algum motivo aconteceu de você no meio do seu estudo ter que levantar e resolver alguma coisa importante que não pode ser resolvida em outro momento e acabou querendo ou não atrapalhando um pouco dos seus estudos, né, do seu planejamento daquele dia, relaxa, fica tranquilo, se organiza novamente, planeja para você estudar aqueles conteúdos em outro momento. Eu sei que é errado assim, né, tecnicamente, você acabar adiando as suas tarefas, acabar adiando, né, os conteúdos que você tem para estudar. Então chega no fim de semana, que é o momento de você mais descansar, o momento de você tirar o dia todo para fazer nada. Chega no fim de semana, você já tá com muita coisa acumulada e coisa em cima de matéria em cima de matéria e fica uma coisa absurda. Então assim, se organize de forma que você divida ao longo da semana, né, intercale aí entre a matéria do dia e a matéria acumulada de forma que fica uma coisa saudável, né? Não precisa também estudar 10 horas seguidas achando que vai
colocar tudo em dia, porque literalmente você só vai tacar os conteúdos no papel ali, só vai registrar as informações no papel e não na sua cabeça. Então faça de forma eficiente, mesmo que demore um pouquinho mais, faça de forma eficiente, porque uma coisa que eu errei muito no meu ensino médio, e às vezes ainda erro, né, porque a gente tá propício a isso todos os dias, mas de qualquer maneira, uma coisa que eu já errei muito na minha vida, assim, no ensino médio, foi a questão de não saber me organizar de forma que ficasse saudável, sabe? Por exemplo, ao longo da semana eu tenho 7 disciplinas por dia. E é pesado, né? Era pesado pra caramba a questão da carga horária de matérias do colégio. E eu também fazia cursinho à noite, né? Então, assim, era pesado sim. Eu não conseguia, às vezes, conciliar os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu fazia? O que eu tentava fazer? O que eu deveria ter feito, melhor dizendo, né? Ter organizado a minha semana de forma que eu estudasse, por exemplo, 2 disciplinas do cursinho, 2 disciplinas da escola, 2 disciplinas do cursinho, 2 disciplinas da escola e assim por diante, intercalando de forma que ficasse assim mais equilibrado, sabe? Então, você pode sim organizar do melhor jeito pra você, do jeito que você achar melhor. Tô só dando aqui a minha opinião, tá bom? Mas é aquela coisa, né? Tem que ser de forma saudável, de forma que você respeite o seu limite, que é uma das coisas mais importantes que a gente não prioriza quando se trata de estudos. Quando se trata de matéria acumulada também, a gente fica nervoso, fica ansioso, fica, eu quero terminar isso logo, naquela ansiedade pra terminar tudo, e acaba que fica uma coisa assim, ultrapassando o nosso limite e a gente fica péssimo depois, fica exausto, fica cansado demais e não consegue lidar com o restante dos conteúdos que estão para vir. Então, se organize de forma que seja uma coisa tranquila, uma coisa saudável, mesmo que você tenha muita coisa para colocar em dia. Relaxa, respira fundo, porque entrar em pânico é a última coisa que vai funcionar. Eu digo isso por experiência própria, tá bom? Eu tô gravando aqui essa narração, falando de forma bem aberta com vocês, de forma bem tranquila, como se fosse um áudio no WhatsApp para uma amiga, sabe? Mas enfim, eu mandaria assim um áudio desse tamanho, porque eu sou dessas, então eu gosto muito de falar, vocês sabem disso, né? Se eu pudesse gravar uma narração de 1h30, porque eu gosto muito de falar de verdade. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Agora falando um pouquinho sobre as minhas anotações no geral, o que eu tenho para falar sobre elas? Vocês estão vendo aí que em alguns momentos do vídeo, né, eu levanto, faço alguma coisa e depois volto para estudar, volto para fazer as minhas anotações novamente. Ou é porque eu esqueci de colocar alguma coisa em cima da mesa, né, alguma caneta, alguma coisa que faltou ali, ou então é porque eu quero levantar para respirar um pouco, ajeitar a coluna e voltar para o lugar. Porque tem uma hora, chega um momento que a gente não aguenta mais ficar sentado. Isso é fato. Então a gente tem que respeitar o nosso limite, como eu falei para vocês. E aí levanta, faz uma pausa, mesmo que seja para você dar uma volta dentro do seu próprio quarto, ou então levantar, dar uma volta na cozinha de casa. Enfim, independente disso, o que você achar melhor para você. O importante é você dar uma pausa e respirar um pouquinho, porque senão o seu cérebro, mesmo que você fique lá horas estudando intensamente, vai chegar uma hora que as informações vão ficar jogadas na sua cabeça, você não vai saber organizá-las direito, e vai chegar na hora da prova, se você estiver estudando para uma prova, né? Vai chegar na hora da prova, vai te dar branco, porque você jogou muita informação na sua cabeça e não soube organizar. Então, assim, ficou muita coisa jogada, ficou muita coisa assim confusa, e aí no final do dia você vai acabar ficando frustrado porque, né, não conseguiu lembrar do conteúdo que você tinha acabado de estudar. Então, assim, sinceramente, eu já passei por isso, muita gente passa por isso constantemente. Também ainda passo por isso, né, mas assim, tô vivendo e aprendendo. Então, para vocês não errarem nisso, eu dou essas dicas para vocês. E se você tá curtindo essa narração, se você tá curtindo aqui assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando, porque é muito importante pra mim o feedback de vocês. Eu gosto muito, muito, muito quando vocês retornam os vídeos, comentam, seu vídeo é ótimo, eu gosto do seu vídeo, gosto do seu conteúdo. Todo esse retorno de vocês é muito importante para eu poder cada vez mais aprimorar, né, os vídeos, o conteúdo, a qualidade, a edição e tudo mais. Então comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz, você pode ter certeza. Pode comentar o que você quiser relacionado ao vídeo, que mesmo assim eu vou ficar muito feliz, tá bom? E eu queria agradecer a vocês, parando aqui um momentinho do vídeo para agradecer a vocês pelos 2.300 inscritos. Nós estamos rumo a 2.400, então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que eu trouxer. Nós estamos nesse momento com 2.346 inscritos, então não percam nenhum vídeo, tem muita coisa legal por vir, tá bom? Eu tô pra entrar de férias na faculdade agora essa semana. Provavelmente quando esse vídeo tiver saído já vou estar de férias, ou então próximo.
E eu tô muito feliz por isso, porque é mais um ciclo se encerrando, né, na questão de semestre e tudo mais, e passou muito rápido. Inclusive, tem muita gente pedindo para eu gravar um vídeo falando como é que foi o semestre. Eu já mostrei o meu fichário, né, no final do semestre, eu gravei um vídeo e mostrei para vocês. É só dar uma olhadinha aqui nos vídeos antigos do canal que você vai achar esse vídeo. E através desse vídeo mesmo, eu falei pra vocês como é que foi e tudo mais. Só que eu queria tirar mais dúvidas de vocês, sabe? Gravar um vídeo só sobre isso, falando só sobre o primeiro semestre, tirando as dúvidas assim que eu tinha e que pessoas deviam ter dito pra mim pra eu poder ficar mais tranquila, porque eu pensei que era um bicho de 7 cabeças e tudo mais, mas nem foi tudo isso. Então é isso. E bom, voltando ao assunto do vídeo, agora o que eu vou falar com vocês é com relação à minha rotina de estudos, para poder finalizar o tópico desse vídeo aqui. Vocês estão vendo, né, uma partezinha do vídeo que eu tava usando a minha caneta e o iPad para poder grifar uma parte do texto, né, do PDF no iPad mesmo, de forma assim digital, né, que não é o meu costume, mas eu testei esse novo método e até então tá funcionando, então vamos ver até onde vai, né? E aí com o tempo eu vou atualizando vocês. Mas com relação à minha rotina de estudos, eu disse bem no iniciozinho do vídeo pra vocês que eu tô acordando cedo. E a minha ideia é acordar cada vez mais cedo, não 3 horas da manhã, é óbvio, né? Mas assim, acordar às 5 da manhã ou às 6, acho que já é o suficiente. Mas dependendo do dia, se o dia for muito cheio, tiver muita coisa pra estudar, acho que acordar às 5 também é o suficiente, depende muito. Depende do meu cansaço, depende dos meus compromissos, depende de muita coisa. Então, basicamente, eu tô querendo acordar cedo para poder fazer com que o meu dia seja mais produtivo. E uma coisa que eu queria falar com vocês, antes que vocês perguntem assim, ai, mas é necessário acordar tão cedo assim pro meu dia ser produtivo? Não. Você pode acordar a hora que você quiser, a hora que você achar necessário, a hora que você achar melhor para você. Mas o importante é você não enrolar nas atividades que você tem para fazer. Se você quer fazer exercícios, faça. Se você quer tomar um banho de manhã depois dos exercícios, tome. Mas não enrole, sabe? Você tem que não cronometrar a cada 10 minutos do seu dia, mas sim, assim, ter uma noção melhor de, eu tenho 30 minutos para poder fazer os exercícios, eu tenho 15 minutos para tomar um banho, que eu já acho muito. Então, assim, você tem um controle melhor do seu dia, sabe? Não precisa também, né, cronometrar cada minuto, mas assim, você tem um controle melhor e assim você fica menos perdido. Quando você termina uma atividade, você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Você já tem uma noção melhor com relação a isso. E aí eu tô fazendo o possível pra acordar cedo nesses últimos dias, no caso segunda e terça, né, hoje, que eu tô gravando essa narração. Eu não consegui acordar cedo demais do jeito que eu queria, né, não cedo assim, 3 horas da manhã, mas eu queria ter acordado pelo menos às 6, eu acabei acordando às 7, porque eu tava muito cansada, porque ontem, inclusive, foi super produtivo demais mesmo. Eu tava com cólica o dia todo, mas eu consegui ser produtiva, e isso me deixa muito bem, a minha autoestima até fica maior, sabe? Porque quando eu tô no período menstrual é muito difícil eu conseguir fazer alguma coisa, mas eu tento sempre me manter de pé para conseguir realizar os meus objetivos diários, minhas metas diárias e no final do dia ficar bem feliz, né? Mesmo cansada, ficar feliz com o meu resultado, né? Daquela produtividade. E aí o que acontece? Ontem eu acordei 6 horas da manhã, era 6h20 por aí. Fiz a minha rotina matinal, tudo certinho, e depois comecei os meus estudos a partir das 7 e pouca. Antes de 7h30 eu comecei os estudos. E aí na terça-feira, no caso hoje que eu tô gravando essa narração, eu acabei acordando mais tarde, acordei, se não me engano, era próximo de 7 horas. E quando eu comecei a estudar já eram 7h50, então assim, comecei tarde, né, mas é aquilo que eu falo pra vocês, é melhor começar do que não e acabar desistindo, acabar falando assim, depois eu estudo, ou então tá tarde, não vou fazer mais. Pelo amor de Deus, não pense desse jeito, senão você perde o seu dia todinho e chega no final você ainda fica frustrado porque não consigo fazer nada. Eu já fiz isso, não vou negar pra vocês, então, por experiência própria, dica aqui de amiga, não faça isso, tá bom? Aproveite o seu dia, mesmo que você levante às 9, levante às 10 porque tá cansado, porque não conseguiu levantar antes, relaxa, respira fundo, não adianta surtar porque não vai funcionar, não adianta ficar triste porque também não vai funcionar, você só vai ficar triste o dia todo e o seu dia vai acabar não sendo produtivo como você quer. Então, se você tá desanimado, não fique, tá bom? O importante é você reconhecer o que você errou. O que você errou? Você dormiu tarde, você levantou cedo demais, ou então você não colocou despertador suficiente, ou então o seu sono é muito pesado e você devia ter dormido um pouco mais cedo, devia ter dormido um pouco mais tarde. Enfim, isso aí depende muito de pessoa para pessoa, mas você tem que reconhecer o seu erro, que é o principal para você conseguir criar a solução, sabe? Através disso. E aí, depois de reconhecer o seu erro, que é o
passo, assim, principal, né? O primeiro passo que você deve dar sobre isso depois você tem que parar e organizar o seu dia e pensar assim, tá, eu acordei 10 horas, o que que eu faço agora? Eu replanejo o meu dia, eu recomeço, o que que eu faço? Exatamente, você recomeça. Então você vai pegar um papel, mesmo que seja um pedacinho de papel ou seu celular. Eu recomendo mais o papel mesmo, que você pode colocar onde você quiser, né, na sua mesa, que você vai poder ver e não vai precisar depender de celular para isso, porque você tem que se distanciar do seu celular quando você estiver estudando, né? A menos que seja para fins acadêmicos, mas enfim. Então anota no papel tudo que você tem para fazer naquele dia. Mesmo que seja bastante coisa, se organiza de forma que fique saudável, como eu falei para vocês. Faça pausas, tenha descanso, né? Tenha um momento de descanso, por exemplo, depois do almoço, para também não ter indigestão no meio do dia e acabar arrumando um problema pior, né? Até pelo bem do seu organismo, pelo seu bem mental também. Então, se organiza de forma que fique tranquilo para você fazer. E se você puder, não adiar, mas sim passar para outro dia, né? Eu tô falando assim, adiar ou não, pela questão de a gente fica sempre assim, eu vou adiar para tal dia e fica nessa de adia e não passa daquilo. Então eu não vou dizer adiar, que é uma palavra muito forte para um estudante. Então assim, passa para o dia seguinte, se for possível. Se não for possível, aí você tenta realizar naquele mesmo dia. Agora, se você pegou e o dia todo você procrastinou, você acabou ficando na cama, assistindo série, não conseguiu fazer muita coisa e chegou no final do dia, você lembrou que tem uma tarefa e entrou em pânico. Não entra em pânico, que não vai funcionar, tá bom? Já aconteceu muito isso comigo no ensino médio, às vezes ainda acontece, né? Na faculdade eu lembro de alguma coisa que tinha pra fazer, mas tudo bem, relaxa, tá bom? Se você lembrou disso e já são 10 horas da noite, a recomendação que eu dou é levanta um pouco mais cedo e tenta realizar essa atividade. Agora, evite ao máximo fazer com que isso aconteça novamente. Se organize de forma que isso não aconteça novamente. É difícil porque às vezes a gente está tão cansado que a gente esquece de olhar o planejamento, mas é fundamental para a nossa organização, fundamental para a nossa produtividade, fundamental também para que a gente tenha dias mais saudáveis, sabe? Não fique aquela coisa corrida, aquela coisa gerada e você no final do dia fique extremamente exausto. Bom, então chegamos ao final da narração, né? Só daqui a pouco vocês vão enjoar da minha voz, mas enfim. Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Comenta também qual é a sua disciplina favorita, seja da faculdade, do curso que você faz, ou enfim, da escola. Comenta aqui o que você acha da disciplina que você mais gosta, a que você menos gosta também. Comenta aqui que é muito importante a gente interagir dessa forma, tanto pra gente compartilhar experiências, quanto também pra gente desabafar um pouquinho, sabe? Mas enfim. Então, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma toda essa narração, toda essa conversa de amiga aqui, como se fosse um áudio no WhatsApp, tenha te fornecido algum benefício, sabe? Tenha te deixado bem, tenha te motivado de alguma forma com as dicas que eu dei, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!